Estamos de volta com o nosso programa Católicos em Missão e nesse bloco nós vamos conversar com o nosso querido padre diocesano, que é o coordenador de pastoral da Arquidiocese. Estamos aqui com o padre Alcimar, companheiro já de muitas lutas, né? Muitas. Estudamos juntos, estivemos juntos por vários trabalhos. Padre Alcimar, muito bom dia. Como é que é o seu trabalho da pastoral da Arquidiocese? Bom dia a você e aos nossos telespectadores. Bom, a Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Manaus é um órgão, na verdade, que ajuda em todo o processo de articulação conjunta de pastoral da Arquidiocese de Manaus. Eu, por assim dizer, sou o coordenador de pastoral, mas comigo tem uma equipe. Tem a irmã Célia, tem a irmã Rosana e duas leigas, a Renildes e a Rose. E nós formamos uma equipe executiva. Essa equipe executiva dá encaminhamento aos trabalhos que a gente já definiu em assembleia, né? Nesse caso, a assembleia, depois do bispo, é o órgão máximo da Arquidiocese de Manaus. Ela que dá o rumo pastoral da Arquidiocese de Manaus. E mensalmente fazemos uma reunião que nós chamamos de equipe de coordenação ampliada, que é formada pelos representantes de cada setor da Arquidiocese de Manaus, que são 12 setores. Então, nessa reunião, a gente conjuntamente discute e define os encaminhamentos pastorais em nível arquidiocesano da nossa igreja. E como vocês levam às paróquias essas decisões que vocês tomam no Conselho? Exato. Manaus tem uma estrutura de organização de setor, né? São 12 setores, como disse. 2 desses são bem diferentes. Um é o setor 7, que compõe as paróquias ribeirinhas, são 5. E também o setor 11, que é o setor estradas, que aí entra Figueiredo e Rio Preto da Eva. A representação desses setores na equipe ampliada que possibilita chegar até as paróquias as decisões tomadas na coordenação. Eles, portanto, que trazem um pouco as discussões, os anseios das paróquias e levam de volta aquilo que a gente discutiu e pensou para a Arquidiocese de Manaus. Claro que a gente não determina a vida do cotidiano pastoral de cada paróquia e área missionária. Não, a gente define aquilo que é tarefa conjunta da Arquidiocese de Manaus. Então, por exemplo, Pentecostes. Então, essa tarefa a gente pensa junto como é que vai ser, né, quem vai assumir cada tarefa, desde a liturgia, a acolhida, logística, animação, enfim, nós desenvolvemos, inclusive, para quem não sabe, mais de 2.000 pessoas em Pentecostes, para realizar aquela festa de Pentecostes. Diretamente envolvida mais de 2.000 pessoas, né? Desde a acolhida, ministros, logística, enfim, uma série de pessoas, né, se dispõem a trabalhar para que Pentecostes seja uma festa, como todos os anos, muito bonita e animadora da Arquidiocese de Manaus. E o trabalho de vocês também com relação às áreas missionárias? Nós temos, por exemplo, a área Cidade de Deus, a área das estradas, né, que você falou. Como é que a coordenação também chega nesse ambiente? Sempre através dessa estrutura. Na verdade, ao todo são 78 paróquias e áreas missionárias na cidade de Manaus. Em Manaus, ou melhor, na Arquidiocese ainda não há uma compreensão muito correta das áreas missionárias, né? Alguns querem transformar em paróquias, outros não entendem porque existem as áreas missionárias. Na verdade, elas passaram a existir por uma necessidade de expansão da cidade de Manaus. Então, pouco número de sacerdotes e a cidade crescendo de forma assustadora, na verdade, inchando a cidade. Então, se eu não me estou enganado, na 5ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana, você tomou uma decisão de que algumas paróquias mais organizadas assumiriam essas novas áreas missionárias. Aliás, que foi chamada de áreas missionárias, como áreas de missão. Mas ao longo da sua organização aconteceu uma coisa muito interessante. Elas se organizaram de modo mais dinâmico e anteciparam aquilo que o documento de Aparecida pede para que as paróquias se organizem hoje, que é a rede de comunicação da pessoa, da comunidade e da sociedade. Em cada um desses âmbitos a gente escolheu 2 desafios. Então, o primeiro é cuidar da vida das pessoas, o outro é cuidar dos cuidadores, no âmbito da pessoa, da comunidade, incentivar uma pastoral de conjunto, a famosa pastoral de conjunto,
E também enfrentar o subjetivismo religioso, que hoje é enorme isso, quer dizer, a religião está se tornando algo privado, ao sabor do gosto e da necessidade de cada um, e não mais olhando o Evangelho como uma revelação para ser assumida, e isso interferir de tal modo na tua vida que o teu estilo de vida seja a partir do Evangelho e seguimento de Jesus. E no âmbito da sociedade é viver uma ética a partir do Evangelho, então a vivência, a ética, os relacionamentos, opções a partir do Evangelho, e ao mesmo tempo ser uma igreja profética, isto é, ser capaz de anunciar Jesus Cristo nos novos areópagos da sociedade, mas ao mesmo tempo ser capaz de denunciar as injustiças que atentam contra a vida humana, e a vida é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Então, uma coordenação de pastoral através do plano de evangelização, através do plano administrativo, do diretório administrativo e diretório pastoral, isso são instrumentos de comunhão da Arquidiocese de Manaus. Então, a coordenação de pastoral tem esse dever, né, de manter viva essa memória, de articular, de pensar essas questões. E isso a gente já está fazendo, né, através de seminários, assembleias e assim por diante, não é? E, claro, as 3 festas, é bom lembrar, né, aqui na Arquidiocese de Manaus, o Dom Luiz sempre enfatiza que são festas da Arquidiocese de Manaus. Quando a gente fala da Arquidiocese de Manaus, significa que todos os cristãos batizados, envolvidos nesse processo de pastoral, sobretudo. Então, significa que essas festas, todos devem deixar suas atividades, né, não ter missas nas suas paróquias, nem áreas missionárias, movimentos, comunidade de vida, devem participar dessas festas. Primeiro é Pentecostes, a gente faz memória da origem da igreja, né? A outra festa é exatamente Corpus Christi, que vai acontecer agora dia 23, e que convidamos todas as áreas missionárias, paróquia, comunidade de vida, pastorais, né, movimentos a estarem presentes na Catedral Metropolitana. Nós saímos de lá, damos uma volta no centro e voltamos para a Catedral para fazer a missa final. É uma festa bonita e que a igreja, né, convida a todos. E por fim temos a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é a festa padroeira da cidade de Manaus, mas também do estado do Amazonas, né? Também, de novo, do mesmo modo, todos são convidados a participarem. A gente tem colocado em média, né, em Pentecostes, última vez, mais ou menos 80 mil pessoas. Corpus Christi e Nossa Senhora da Conceição, em média 60 mil pessoas participam dessas festas. Então são festas bonitas que dão uma conotação de comunhão e unidade da Igreja de Manaus. Agradeço a sua participação aqui conosco, Padre Elcimar, e quando quiser também comunicar algumas coisas da pastoral da Igreja, o nosso Católicos em Missão está aqui aberto para fazer esse apelo de a gente seguir Jesus. E agora a gente vai fazer uma pausa, nós vamos para o intervalo e voltamos já já.